Imagine por um instante que você está diante de uma porta. Não é qualquer porta, mas uma que guarda algo que você deseja profundamente. Pode ser o emprego dos seus sonhos, um relacionamento saudável, a saúde que você sempre buscou, ou até mesmo aquele projeto pessoal que você nunca teve coragem de terminar. Você segura a maçaneta e gira, mas a porta não abre. Você tenta de novo. Ela continua fechada. Tenta mais uma vez e nada. Nesse momento, a maioria das pessoas desiste. Vira as costas e conclui, e não era para mim. Mas o que quase ninguém percebe é que a porta não estava trancada. Ela só exigia um pouco mais de força, talvez mais algumas tentativas, até finalmente ceder. Esse é o segredo escondido na persistência e a capacidade de continuar, quando tudo em você grita para parar. E talvez você já tenha se visto nesse cenário muitas vezes. Aquela dieta que você começou animado e abandonou no terceiro dia. O curso de inglês que parecia empolgante, mas ficou parado no módulo inicial. O negócio que você tentou abrir, mas desistiu depois do primeiro obstáculo. Não é que você não fosse capaz, nem que não tivesse talento. Muitas vezes, é simplesmente a ausência da persistência que mata sonhos que poderiam florescer. E é curioso, porque persistir parece simples. Basta continuar, certo? Mas na prática, é uma das atitudes mais difíceis de sustentar. A mente humana foi desenhada para buscar prazer imediato e evitar esforço. Nosso cérebro, do ponto de vista da neurociência, funciona como uma máquina de economia de energia. Ele adora atalhos. E quando encontra resistência, ativa em você aquela voz interna que diz, e deixa pra lá, melhor parar por aqui. Só que aqui está um detalhe essencial, o cérebro também é plástico. Isso significa que ele se molda, se adapta, cria novos caminhos quando você insiste em um padrão. A cada vez que você persiste, mesmo quando parece inútil, você fortalece conexões neurais que tornam a continuidade mais natural. É como abrir uma trilha na mata, e na primeira passagem, você enfrenta galhos, mato fechado, espinhos. Mas cada vez que atravessa, o caminho fica mais limpo, mais claro. Até que um dia, o que antes era selva, vira estrada. E Napoleão Hill, no clássico O Pense e Enriqueça, descreve a persistência como o fator que separa aqueles que conseguem transformar seus desejos em realidade daqueles que ficam pelo caminho. Ele dizia que a persistência é para a mente o que o carbono é para o aço, o elemento que dá força, consistência e durabilidade. Sem persistência, os sonhos se tornam frágeis, quebradiços, prontos para ceder diante do primeiro obstáculo. Mas vamos falar de você. Quantas vezes você já desistiu cedo demais? Quantas vezes parou quando estava a um passo de ver resultados? É quase doloroso pensar que muitas pessoas abandonam seus objetivos justamente quando estavam prestes a alcançar a virada. É como cavar em busca de diamantes e parar a poucos centímetros da mina. E esse é o ponto onde a persistência se torna invisível, e você não vê o resultado imediato, mas precisa acreditar que o esforço silencioso está acumulando energia até romper a barreira final. Agora, pense em uma situação em que você persistiu de verdade. Talvez tenha sido aprender a andar de bicicleta quando criança, insistindo mesmo após quedas e joelhos ralados. Talvez tenha sido no momento em que decidiu estudar para uma prova difícil, enfrentando noites de sono perdidas até finalmente passar. Esses momentos mostram que a persistência já está dentro de você, mesmo que às vezes fique adormecida. O segredo é despertar essa força e aplicá-la conscientemente nas áreas que realmente importam. A neurociência nos mostra que quando persistimos, o cérebro ativa circuitos relacionados à dopamina, o neurotransmissor da motivação e da recompensa. Só que há um detalhe, a dopamina não aparece apenas quando você conquista o objetivo final, mas principalmente quando você avança, passo a passo, na direção dele. Ou seja, cada pequena vitória, cada microconquista, é um combustível para a persistência. E é por isso que insistir em pequenas metas diárias é tão poderoso. Quando você olha para o todo, pode parecer impossível. Mas quando celebra o mínimo avanço, seu cérebro entende, eu estou no caminho certo, vale a pena continuar. Napoleão Hill dizia que a persistência nasce de 4 pilares, um propósito definido, desejo ardente, autossugestão e hábito.
Pense nisso, e quando você tem clareza de propósito, sabe por que está lutando. Quando tem desejo ardente, sente o fogo que alimenta a sua ação. A autossugestão, por sua vez, é a repetição mental positiva que reforça a sua crença. E o hábito é o que transforma essa disciplina em algo quase automático. Se faltar um desses elementos, a persistência se enfraquece. E aqui eu quero te convidar a uma pequena prática agora, simples, mas poderosa. Feche os olhos por alguns segundos e visualize algo que você abandonou no passado, mas que ainda faz sentido para você. Pode ser algo pequeno ou grande. Traga à mente essa imagem e pergunte a si mesmo o que teria acontecido se eu tivesse persistido mais um pouco. Essa reflexão abre espaço para você perceber que talvez a sua vida já poderia estar diferente se tivesse insistido onde você parou. E se até aqui essa conversa já fez você pensar em coisas que deixou para trás, esse é um sinal. Persistência não é um dom mágico, mas uma escolha diária. A cada vez que você decide dar mais um passo, mesmo cansado, mesmo sem ver resultados imediatos, você está treinando sua mente para ser inabalável. E eu quero que você perceba que esse treino vale para qualquer área da vida. Profissional, pessoal, espiritual. Persistir é manter-se de pé mesmo quando as circunstâncias dizem para desistir. E já que você chegou até aqui, deixa eu te perguntar, você consegue pensar agora em algo que está prestes a desistir? Se sim, não desligue este vídeo ainda. Porque nos próximos minutos, vamos aprofundar o que realmente acontece dentro da sua mente quando você insiste, como transformar a persistência em um hábito natural e como usá-la para mudar radicalmente seus resultados. E se esse tema já está fazendo sentido, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente fala justamente sobre os segredos da mente que ninguém te contou, mas que podem mudar tudo. Você já percebeu como é fácil começar algo e como é difícil continuar? O entusiasmo inicial sempre vem carregado de energia. É como acender uma fogueira e no início, as chamas crescem rápido, iluminam, aquecem. Mas se você não colocar lenha nova, o fogo se apaga. A persistência é essa lenha constante, às vezes colocada de forma discreta, silenciosa, quase sem glamour. O problema é que a nossa mente foi treinada a valorizar o espetáculo da largada e o brilho da chegada, mas raramente a respeitar a beleza do meio do caminho. Só que é justamente ali, no meio, quando ninguém está aplaudindo, que a persistência se revela. E a ciência nos ajuda a entender isso. Existe um conceito na neurociência chamado o viés da gratificação imediata. O cérebro humano prefere recompensas rápidas a ganhos distantes. É por isso que muitas vezes você troca o treino na academia por um sofá confortável, ou a leitura de um livro por uma rolagem infinita no celular. O prazer imediato fala mais alto. Mas aqui entra um detalhe poderoso: o mesmo cérebro que busca recompensas rápidas pode ser treinado para adiar o prazer, se você souber trabalhar os circuitos de dopamina. Cada vez que você estabelece pequenas recompensas para etapas intermediárias, está ensinando seu cérebro a se apaixonar pelo processo, e não apenas pelo resultado final. Napoleão Hill dizia que o fracasso temporário não é motivo para desistir, mas uma oportunidade para fortalecer a determinação. Ele lembrava que a maioria das pessoas abandona seus sonhos no primeiro sinal de dificuldade, enquanto os grandes realizadores entendem que cada obstáculo é apenas um teste para medir a intensidade do desejo. Pense nisso, e se as dificuldades que você enfrenta hoje não fossem sinais para parar, mas convites para provar a si mesmo o quanto realmente deseja o que busca? Essa mudança de olhar pode transformar completamente a forma como você encara a jornada. Imagine alguém treinando para correr uma maratona. Nos primeiros dias, cada quilômetro parece um suplício. As pernas doem, o fôlego falta, a mente diz, e não consigo. Mas se essa pessoa persiste, algo mágico acontece. O corpo se adapta, os músculos se fortalecem, o coração se condiciona. Mais do que isso, a mente aprende a lidar com o desconforto. Persistência é isso, e não é eliminar o obstáculo, mas expandir a sua capacidade de atravessá-lo. E essa é a razão pela qual tantas vezes desistimos, porque confundimos desconforto com incapacidade. Só que na maioria das vezes, não é que você não consiga. É apenas que você não persistiu o suficiente para se adaptar.
Deixe-me contar uma história real. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir um protótipo funcional. Perguntaram a ele como se sentia após tantos erros. Ele respondeu: eu não falhei. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade é o coração da persistência. É olhar para o erro não como fracasso, mas como degrau. Imagine se Edison tivesse desistido na tentativa 200, 300 ou 500. O mundo talvez ainda vivesse na escuridão. O que você está prestes a abandonar hoje pode ser a sua própria lâmpada elétrica. E aqui vai um exercício prático, e pense em algo que você abandonou nos últimos meses. Agora, imagine se você tivesse insistido por 10 vezes a mais, por 100 vezes a mais, por 1000 vezes a mais. Qual seria o resultado? O que poderia ter acontecido? Essa reflexão simples abre sua mente para perceber que persistir não é insistir cegamente no erro, mas ajustar o percurso até encontrar a forma que funciona. Na neurociência, existe outro conceito chamado neuroplasticidade dependente da experiência. Isso significa que o cérebro não se molda pelo que você sabe, mas pelo que você repete. Ou seja, não importa quantas vezes você lê sobre persistência. O que importa é quantas vezes você age com persistência. A repetição cria padrões automáticos. E é nesse ponto que a persistência deixa de ser um esforço heróico e se torna parte da sua identidade. Você passa a ser alguém que simplesmente não desiste. Napoleão Hill dizia que a persistência nasce de um desejo ardente. E talvez você esteja se perguntando como despertar esse desejo. A resposta é simples, mais profunda e conectando-se ao seu porquê. Se você não sabe exatamente por que está lutando, qualquer dificuldade parecerá grande demais. Mas quando você tem um motivo claro, a dor se transforma em parte do processo. É como um atleta que suporta treinos exaustivos porque vê a medalha no horizonte. Quando o seu porquê é forte, a persistência se torna natural. Eu quero que você faça agora um segundo exercício mental. Pegue um objetivo atual, algo que você está tentando conquistar. Pergunte-se, por que eu quero isso de verdade? E depois pergunte, por que esse ou por que o é importante para mim? E mais uma vez, por que isso importa? Se você fizer esse processo de 3 camadas, vai chegar ao núcleo do seu desejo. É esse núcleo que vai alimentar sua persistência quando a vontade de desistir aparecer. Outro ponto essencial é entender a diferença entre persistência e teimosia. Persistir é ajustar, aprender, adaptar-se e seguir. Teimosia é insistir no mesmo erro, esperando resultados diferentes. A persistência verdadeira é flexível. Ela reconhece que o caminho pode mudar, que a estratégia pode ser ajustada, mas que o objetivo continua firme. Muitas pessoas confundem os dois e acabam se machucando. Persistência é inteligência em movimento, não cegueira em ação. E aqui está mais um aspecto curioso: estudos mostram que pessoas persistentes desenvolvem maior resiliência emocional. Isso acontece porque cada vez que você insiste, cria em seu cérebro um registro de superação. Esse registro se torna um recurso que você pode acessar em momentos futuros de dificuldade. É como uma biblioteca interna de vitórias. Quanto mais você persiste, mais livros coloca nessa estante. E quando a vida te desafia, você pode abrir essas páginas e lembrar: eu já superei antes, posso superar de novo. Napoleão Hill alertava que a persistência não é algo que surge do nada. Ela precisa ser cultivada todos os dias. Ele dizia que a persistência é resultado do hábito, e o hábito nasce da repetição consciente. Ou seja, você não precisa esperar sentir-se motivado para persistir. Precisa apenas decidir agir, e a motivação virá depois. É como empurrar um carro em ponto morto, e no início é pesado, mas depois que ganha movimento, fica mais fácil de conduzir. E talvez você esteja pensando: ok, mas como aplicar isso na prática, no meu dia a dia? Vou te dar um exemplo simples. Escolha uma área em que você costuma desistir rápido. Pode ser exercício físico, leitura, aprendizado, dieta. Agora, estabeleça uma regra pessoal e nunca quebre a corrente 2 dias seguidos. Se você falhar hoje, tudo bem.
Mas amanhã, você volta. Esse pequeno pacto com você mesmo cria consistência, e a consistência é a mãe da persistência. Outro microexercício é anotar, no fim de cada dia, uma pequena vitória de persistência. Pode ser algo mínimo, mesmo cansado, estudei 15 minutos, ou fui à academia mesmo sem vontade. Essa prática reforça no seu cérebro o padrão de continuar, e pouco a pouco você passa a se enxergar como uma pessoa persistente. E já que estamos conversando como se fosse um bate-papo íntimo, deixa eu te dizer algo, se até aqui você está me acompanhando, é porque há em você uma semente de persistência. A maioria das pessoas teria desistido do vídeo antes. Mas você ficou. Isso mostra que, no fundo, você já tem a disciplina necessária para insistir. O que falta talvez seja apenas direcionar essa força para as áreas que realmente importam na sua vida. E antes de seguirmos para a próxima parte, quero te deixar uma provocação: qual é o preço da desistência? Se você olhar para trás, vai perceber que cada vez que desistiu cedo demais, perdeu não só a oportunidade, mas também um pedaço da sua autoconfiança. A desistência acumula um histórico de arrependimentos. Já a persistência acumula um histórico de conquistas. Então, escolha qual biblioteca você quer construir dentro de si. E se essa reflexão fez sentido até aqui, aproveita e comenta aqui embaixo qual é o maior desafio em que você sente vontade de persistir mais. Sua resposta pode inspirar outras pessoas que também estão nesse processo. Talvez agora você esteja pensando: ok, eu entendi a importância da persistência, mas como faço para transformá-la em algo natural na minha vida, sem depender apenas da força de vontade? Essa é a grande chave. Porque a força de vontade, sozinha, é como um músculo, ela cansa, falha, se esgota. A verdadeira persistência não nasce de uma explosão momentânea de energia, mas de um sistema construído dentro de você. É sobre treinar a mente para continuar mesmo quando a motivação vai embora. E a neurociência nos mostra um detalhe fascinante: o cérebro ama padrões. Ele busca rotinas, hábitos, caminhos conhecidos. Quanto mais você transforma a persistência em um hábito automático, menos esforço consciente precisa fazer para continuar. Pense em quando você aprendeu a dirigir. No início, cada ação parecia impossível: trocar marcha, olhar retrovisor, controlar a embreagem. Mas com o tempo, isso se tornou natural. Você já não pensa tanto, simplesmente faz. Persistir funciona da mesma maneira. No começo, exige atenção e energia. Depois, vira parte de quem você é. Napoleão Hill já afirmava isso de forma clara: a persistência é um estado mental que pode ser cultivado. Ele descrevia que as pessoas que alcançam sucesso são aquelas que desenvolveram um sistema mental de insistência, alimentado por propósito e repetição. Não é um talento inato, não é uma dádiva reservada a poucos. É uma construção. Isso significa que qualquer pessoa, inclusive você, pode se tornar alguém extremamente persistente, desde que esteja disposta a cultivar esse estado. E aqui entra outro ponto essencial: a autossugestão. Hill ensinava que a mente pode ser programada por aquilo que você repete diariamente. Se você constantemente se diz: eu não consigo, não sou disciplinado, sempre desisto, sua mente vai acreditar nisso e reforçar esse padrão. Mas se você passa a se afirmar: eu continuo mesmo quando é difícil, eu sou capaz de concluir o que começo, eu persisto até vencer, sua mente começa a criar novas conexões que sustentam esse comportamento. A autossugestão é como plantar sementes na terra da sua consciência. Quanto mais você rega com repetição, mais essas sementes crescem até se tornarem parte da sua identidade. E falando em identidade, esse talvez seja o maior segredo da persistência: ela deixa de ser um esforço quando se torna parte de quem você acredita ser. Você não apenas só tenta persistir, você passa a se ver como alguém persistente. É como uma pessoa que decide parar de fumar. Se ela repete para si mesma: estou tentando parar, mantém viva a identidade de fumante. Mas quando diz: eu não fumo, sua identidade já mudou. A persistência funciona assim. Não diga apenas: vou tentar continuar. Diga: eu sou alguém que continua. Essa mudança de linguagem molda o cérebro e fortalece sua postura diante da vida.
Agora, pense em todos os momentos da sua vida em que você persistiu. Pode ter sido pequeno ou grande. Cada um desses momentos é prova de que você já tem dentro de si essa habilidade. Só precisa ampliá-la. É como uma chama que às vezes fica fraca, mas que nunca se apaga totalmente. Sua missão é alimentá-la até que ela se torne uma fogueira. E aqui vai um exercício prático para fixar esse conceito. E todos os dias, ao acordar, repita uma frase de autossugestão sobre persistência. Algo simples, como "hoje eu escolho continuar, mesmo que seja difícil". Faça isso por 21 dias seguidos. Você vai notar como, pouco a pouco, sua mente começa a reagir de forma diferente diante dos obstáculos. Parece simples demais, mas é justamente essa simplicidade repetida que transforma. Outro ponto poderoso é entender que a persistência não significa ausência de quedas. Você vai falhar, vai se atrasar, vai errar. Mas a verdadeira persistência é levantar todas as vezes. Existe um ditado japonês que diz: cai 7 vezes, levanta 8. É essa atitude que constrói resultados duradouros. Não é sobre nunca cair, mas sobre nunca permanecer no chão. A ciência também confirma isso. Estudos mostram que pessoas que encaram o fracasso como parte natural do aprendizado são mais propensas a persistir do que aquelas que enxergam o fracasso como um rótulo definitivo. Esse conceito é chamado de mentalidade de crescimento. Em vez de pensar, eu falhei, logo não sou capaz, você passa a pensar, eu falhei, logo aprendi uma forma de não fazer. Essa mentalidade transforma cada obstáculo em combustível. E com o tempo, cria uma resiliência inquebrantável. Napoleão Hill dizia algo que ecoa fortemente aqui: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Persistir é acreditar nessa semente, mesmo quando tudo parece estéril. É confiar que, por trás da dificuldade, existe um aprendizado ou uma oportunidade maior. É ter fé, não cega, mas baseada na certeza de que nada é em vão quando você insiste. E agora eu quero que você olhe para o futuro. Imagine daqui a 5 anos. Se você desistir dos seus sonhos hoje, como será sua vida? Agora imagine o contrário: se você persistir, mesmo devagar, mesmo enfrentando obstáculos, como sua vida pode se transformar? Essa visualização é poderosa, porque mostra de forma clara o preço da desistência e o valor da persistência. Muitas vezes, o futuro é decidido não por grandes escolhas, mas por pequenas decisões de continuar quando seria mais fácil parar. Outro exercício prático: escreva uma carta para o seu eu do futuro descrevendo como será sua vida se você persistir. Guarde essa carta e releia sempre que sentir vontade de desistir. Ela será um lembrete vivo de que a persistência constrói realidades. E já que estamos falando de futuro, quero te dizer algo importante: persistir não é apenas sobre conquistar coisas externas. É também sobre transformar quem você se torna no processo. Cada vez que você insiste, se torna mais disciplinado, mais confiante, mais forte. E essas qualidades ninguém pode tirar de você. Elas permanecem, mesmo que o resultado final ainda não tenha chegado. Persistir é, em última análise, se tornar uma versão mais poderosa de si mesmo. E agora, ao final dessa reflexão, eu quero te fazer um convite. Se até aqui esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você pensou em algo da sua vida em que precisa insistir mais, deixe um comentário aqui embaixo contando qual é essa área. Ao escrever, você não só reforça em sua mente esse compromisso, como também inspira outras pessoas que podem estar passando pela mesma luta. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Porque aqui nós continuamos desvendando os segredos da mente que transformam vidas. E eu tenho certeza de que o próximo conteúdo vai te ajudar a dar ainda mais força para essa jornada. Eu encerro com uma última reflexão: a persistência é o segredo silencioso daqueles que conquistam. Não é sobre talento extraordinário, não é sobre sorte, não é sobre circunstâncias perfeitas. É sobre continuar quando seria mais fácil parar. E se existe um segredo que diferencia os que realizam dos que apenas sonham, esse segredo é a persistência. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma porta que parece não abrir, lembre-se, e talvez ela não esteja trancada.
Talvez só precise de mais uma tentativa. E pode ser justamente essa tentativa responsável por mudar toda a sua vida.